Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos hoje iniciar a nossa 26ª aula do componente curricular de língua portuguesa. Isso mesmo. Vocês lembram que nossa aula anterior nós trabalhamos com o livro Menina Bonita do Laço de Fita, não é verdade? E aí a gente até começou a ver algumas questões, algumas atividades que vocês tinham que fazer desenho, tal, fazer ilustração, né? Então agora, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar praticamente só as atividades, claro que voltadas a esse livro, ok? O que é interessante para vocês? É interessante tentar acessar essa história, não só através dessa aula, mas de repente tem narrativas dela no YouTube, de repente você consegue ela por PDF, né? Então, tenta adquirir esse livro, é sempre bom ter ele em casa, tá certo? Ainda mais agora nessas nossas aulas de língua portuguesa, desse bloco que nós estamos realizando, ok? Vamos para a questão número 3, onde ela pergunta o seguinte, lá sobre ainda a Menina Bonita do Laço de Fita. Quais são as personagens dessa narrativa? Quem são as personagens desse livro? Você vai fazer a leitura e verificar direitinho quem são os personagens, né? E escrever aí o nome deles, ok? Número 4, ela fala o seguinte, ela já começa com a expressão, que menina bonita! O texto começa descrevendo essa menina, linda, com laço de fita. Descrever é apresentar qualidades, revelar características, fazer comparação, como se fosse uma foto escrita, né? Como é a menina da história? Complete o quadro com suas características. Então, a número 4 tem aí uma tabelinha, onde está aí, ó, elementos a ser descrito, cabelos, pele e olhos, né? Na frente da tabelinha vocês vão ter que completar as qualidades e comparações. Então, você vai dizer como é o cabelo dessa menina, quais são as qualidades do cabelo dela. E você vai escrever lá. Comparação, ele parece com o quê? Né? Você vai comparar o cabelo dela com alguma coisa que você conheça. Pele. A pele da menina, como é a pele da menina? A cor é bonita? Como é a cor, a pele dela? E você vai comparar também. Ah, a pele dela parece com algo que eu conheço assim. Os olhos dela, como são os olhos dela? A cor, são olhos pequenos, olhos grandes? Aí você vai colocar lá e na frente comparar. Os olhos dela parecem com o quê? Com alguma coisa que você conhece? O que você conhece que parece os olhos dela? Aí você faz a comparação. Essa é a questão 4. Questão 5 é o seguinte. Observe o texto. Aí tem o trecho. Abre aspas. Ainda por cima, a mãe fazia trancinhas no cabelo dela e enfeitava com fita colorida. Fecha aspas. Com quem ela ficava parecida? Quando a mãe dela colocava ela, fazia trancinhas no cabelo dela e enchia de lacinhos de fita. Lá no texto eu lembro que fala com o que ela ficava parecida. Lá ela ficava parecida com 2 tipos de coisa. O que era? Você vai ler lá no texto e vai responder aí o número 5, tá certo? Está lá no texto. Não é nada do que você acha que ela fica parecida. Lá no próprio texto já fala. É só você ir lá e descobrir com o que a menina ficava parecida, com quem ou com o que quando ela fazia trancinha e botava os lacinhos. Ela ficava parecida com quem ou o que. Você vai lá no texto e vai descobrir. Aí a questão 6 está pedindo assim, como o coelho é descrito na história? Como que o coelho é descrito? Lembra? Descrição. O que quer dizer descrição? São as características, essas qualidades, né? Então, como que esse coelho é?
Lá na história fala, ó, o coelho ele é assim, 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 assado. Eu lembro agora direitinho como é que estava falando lá. Olha, ele tem a orelha assim, ele tem o nariz assim, ele tem os olhos assim, ele é da cor assim. Tá tudo lá no texto. É só você ir lá no texto e ler aonde está fazendo a descrição dele, do coelho, e colocar e escrever aí na número 6, ok? 7. A 7 fala o seguinte: o coelho achou a menina pretinha, a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida. Por isso ele tinha um desejo. Qual era esse desejo? Quando ele viu a menina bonita do laço de fita, ele passou a ter um desejo. Que desejo era esse? O que ele queria ter depois que ele viu essa menina linda ali? Ele passou a ter um desejo. Qual era esse desejo? A gente falou bastante nisso aí na aula passada. Aí, se você tiver esquecido, você volta lá na história, relê a história para poder responder a número 7, ok? Vamos para a número 8. A número 8 fala o seguinte: o coelho branco perguntou à menina qual era o seu segredo para ser tão pretinha. A menina lhe disse a verdade? Se disse, você vai escrever por quê. Se não disse, você também vai dizer por quê. Você agora vai responder. Quando o coelho perguntava para a menina como que ela fazia para ficar tão pretinha, ela falava a verdade ou ela inventava alguma história? Aí você vai voltar lá, se você tiver esquecido, ler a história e ver o que ela respondia para ele. E vai dizer por quê que você está dizendo, se ela falava a verdade ou não, tá certo? É toda uma questão de interpretação de texto que você vai ter que fazer aí na hora da leitura. Vamos para a 9? O que a menina dizia? A pergunta da 9 é a seguinte: o que a menina dizia quando o coelho perguntava o segredo para ser tão pretinho? O que ela falava para ele? Porque ele perguntava para ela: olha, menina bonita do laço de fita, o que eu faço para ser igual a você? Aí ela dizia lá: você tem que fazer isso, isso e isso. Aí você vai lá no texto, fazer a leitura dele e ver lá as falas dela e colocar aí na número 9, que ela falou mais de uma vez o que ele deveria fazer, não é? Então você vai lá e pega lá no texto e passa aí a resposta para a número 9. A número 10 é o seguinte: o que o coelho fazia a cada resposta que obtinha da menina? Ele conseguia a transformação pretendida? Porque assim, ele foi mais de uma vez nela e perguntava, né, para ela, o que ele deveria fazer para ele ficar igual ela, pretinho. E aí ela dizia: ó, você tem que fazer isso. Então, o que ele fazia? Né? Cada vez que ele ia conversar com ela, o que ele fazia para ficar assim? E a outra pergunta é: ele conseguia se transformar do jeito que ele queria ficar? Depois que ele fazia o que ela falava, ele conseguia ou não? Aí você vai responder se sim ou se não. E também dizer aí o que ele fazia, tá? A cada resposta que ela dizia para ele, tá certo? Número 11 fala o seguinte, tem um trecho aí, ó: e o coelho não desistia, ia perguntando outra vez, e antes que a menina inventasse outra história, teve a sorte da mãe da menina dar uma explicação verdadeira. Qual é essa explicação e o que ela significa? Porque assim, a menina inventou uma história para ele uma vez, inventou a história para ele uma segunda vez, não é? Quando ela ia inventar a terceira vez, a mãe dela apareceu e finalmente explicou para ele por que ela nasceu daquela cor, né? E aí, o que ela explicou? Você vai colocar aí na número 11. Vai colocar toda a explicação da mãe dela aí na número 11. E você vai ter que dizer o que significa isso. Como o porquê que a pessoa nasce dessa cor, de cor assim, de cor assado, né? Por que nasce? Aí você vai ter que explicar aí também na questão número 11.
12. Na sua opinião, como o coelho deveria agir para ter a sua desejada filha pretinha? E aí, agora é uma resposta sua. Essa resposta você não vai pegar lá no texto. É sua opinião, que você tem uma opinião. Todos nós temos que ter nossa opinião, certo? Então, o que você acha que o coelho deveria fazer para ter uma filha pretinha como ele tanto desejava? Você vai pensar aí e colocar a resposta da número 12, ok? Vamos para a 13? Então vamos lá. A 13 fala o seguinte: a narrativa se inicia com a expressão "era uma vez". Isso significa que a história ocorre no presente, no passado ou no futuro? Toda vez que a gente lê uma história, era uma vez, significa que isso já aconteceu, passado, está acontecendo, presente ou ainda vai acontecer, futuro? Observe as palavras destacadas antes de responder essa questão. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Do lado da casa dela morava, essa é uma palavra destacada, morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava, né? Outra palavra destacada. A menina, a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda sua vida. Então, lendo esse trecho aí do texto, com essas 3 palavrinhas destacadas, morava, achava, 4 palavrinhas, né? Morava, achava, tinha visto. Com essas 4 palavrinhas destacadas, dá para você ter uma ideia se estava no presente, essa história foi falada no presente, foi contada no passado ou no futuro, algo que ainda vai acontecer. Presta atenção, faça a leitura e responda a número 3, ok? Vamos para a nossa última questão. A última questão fala o seguinte: quem conta essa narrativa é? Nós temos 2 opções. Primeira, quem conta essa narrativa é um narrador em terceira pessoa ou é um narrador personagem em primeira pessoa? E aí, o que você acha? Quem conta essa história é uma pessoa que está fora da história, mas que está ali contando, então ele é uma terceira pessoa, ou esse narrador está participando da história, ele é um dos personagens da história? Tá fácil, muito fácil de responder a número 14, tá certo? Então, nós temos aí todas essas questões hoje, dessa aula, para vocês responderem, baseando, lendo e interpretando lá na história da menina bonita do laço de fita, ok? Não se esqueçam que, antes de responder as suas atividades, você tem que assistir às aulas e, quando for responder atividade na plataforma ou a impressa, não responda com pressa, sem ler com atenção, sem verificar se todas as questões estão corretas, né? Não precisa ter pressa. É claro que tem um prazo, né, para responder, mas esse prazo, ele é aí, ó, 15 dias. Você tem 15 dias para você ter o acesso à plataforma, responder as suas atividades ou ir lá buscar atividade na sua escola, que também tem data certa para buscar, e poder responder, mas sem pressa, para não ter muito erro, para você não ter que fazer a famosa provinha de recuperação, ok? Então não se esqueça de assistir às aulas no nosso canal aberto 5.2, lá na TV aberta ou na plataforma. Eu me despeço de vocês e um grande abraço.